E eu sei que Deus te deu grandes vitórias, amém? E eu quero te dizer, você tem que avaliar as grandes vitórias e celebrar elas. Outra coisa que você tem que avaliar, os resultados. Quantos aqui adquiriram algo a mais? Foi acrescido na sua vida. Deus acrescentou algo na tua vida, amém? Um emprego, uma casa, um carro. Deus acrescentou a tua renda, o teu salário, o teu faturamento. Deus acrescentou o teu casamento, amém? Deus acrescentou, você teve filhos. Deus te deu um automóvel. Deus te deu algo. Quantos foram acrescentados aqui em algo? Amém? E aí, conquistas, né? Então, quando nós focamos naquilo que foi realizado, naquilo que aconteceu, irmãos, a gente começa a se animar, amém? Não fique só olhando para aquilo que você deseja, mas olha para aquilo que você já conquistou, que aí você começa a receber ânimo para eu venci isso, eu alcancei isso, agora eu vou continuar a minha caminhada de conquista, amém? Quando focamos no que foi realizado, tomamos ânimo para prosseguir. Se olhamos somente para o que faltou, ficamos desmotivados. Não fica olhando para aquilo que você não realizou. Não fica olhando para aquilo que você não conseguiu. Se não, desanima. Quantos estão comigo aqui, queridos? É ou não é? Poxa, lá vai eu, não consegui isso, não consegui aquilo. Não, eu quero que você avalie o que você conseguiu, para que você saia para esse novo tempo. A partir de então, quando você começa a olhar para aquilo que você precisa fazer, quando você começa a olhar para aquilo que você conquistou, para aquilo que você alcançou, aí você começa a olhar para aquilo que você precisa fazer mais motivado, porque você realizou. Ninguém, irmãos, olha aqui para mim, ninguém no planeta Terra consegue atingir todas as metas dele. É mentiroso esse cara que fala isso. Ai, porque eu sou de alta performance, eu bati 100% das minhas metas, meus objetivos. É papo. Porque todo ser humano é limitado. Amém? Quantos estão comigo? Diga para o seu irmão, foque naquilo que tu conquistou. Se anima e vai para cima daquilo que você não conseguiu, porque Deus é contigo e Ele vai te dar força, Ele vai te dar vigor, Ele vai te renovar e você vai conquistar, amém? Será que você pode celebrar isso com aplauso caloroso a Jesus? Pastor, eu não fiz tudo que eu queria. Você é ser humano, por isso que você não é Deus. Só Deus que faz 100%, irmão. Amém? O ser humano está com síndrome de Deus, de querer alta performance, alta produtividade. É papo. Fica em paz. Agora vamos para a segunda coisa, irmãos. Diga, faça uma avaliação do seu ano naquilo que você conquistou. Segundo lugar, lista o que ainda você pode fazer. É algo bem básico, irmão, mas a gente fica confuso. O que você conquistou, celebra. O que você não conquistou, coloca lá. Vou batalhar em cima disso aqui. Amém? Pegar a meta não atingida e vou. Olha lá o que a Bíblia diz aqui. 2 Reis, capítulo 20, versículo 1. Naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Que palavra. Mas eu não quero declarar essa parte final não, porque morrerás e não viverás. Mas eu quero que você atente aí para a parte, põe em ordem a tua casa. A gente tira esse versículo para falar de casamento, de família, né? Mas diga, a minha casa, a minha vida é uma casa que eu estou construindo. Põe em ordem a tua casa, põe em ordem a tua lista de prioridades. Primeiro, espiritual. Segundo, alma, fala de emoções, amém? De emoções saudáveis. Alma fala de sentimentos, de desejos, de emoções. Põe em ordem a tua casa. Aí ele fala de
corpo, fala de matéria. A gente tem que buscar cuidar do nosso corpo, amém? Diz o homem de Deus que, eu não lembro agora exatamente, que a gente pode cumprir o propósito de Deus, ou a gente pode atrapalhar o propósito de Deus. Se eu não cuidar da minha saúde, eu posso atrapalhar o propósito de Deus. Quantos estão comigo, queridos? Se eu for pecando, sendo sempre vencido pela glutonaria, sendo sedentário, não cuidando da minha saúde emocional, o maior remédio, queridos, para a saúde emocional é viver o amor de Deus, amém? É liberar perdão, ter o coração mole, o coração amoroso, amém? Você está ali, aí alguém te ofende porque é natural, relacionamentos é assim, é desgastante. Esses dias eu ouvi, que o cara casa, e aí ele casa, e ele só 5 minutos depois que ele casou, ele já tem motivo para se divorciar. Tem gente que briga na lua de mel. Hoje eu vi um vídeo na internet de uma mulher que estava casando, e aí o noivo foi dar a aliança para ela na frente lá acho que era um juiz, não era nem pastor, nem padre, eu acho que estava mais para um casamento de um juiz de paz, que é jurídico. E aí a mulher foi pegar o anel, aí ela disse que não queria mais a aliança, porque o marido tinha não sei o que com o pai que não gostava dela. Aí viralizou na internet. Ou seja, nem casou, já no altar já não concluiu o casamento. Ou seja, Deus, irmãos, quer que a gente tenha saúde emocional. Sabe por quê? Porque o nosso casamento só vai se manter de pé se a gente estiver bem. Se eu estiver mal, eu vou brigar com a Clícia. Quantos estão comigo aqui, irmãos? Se eu estiver mal, eu vou me desestabilizar e vou brigar com o meu cônjuge. Quantos já viveram isso? Ou será que só eu? Quando o cara não está bem, irmão, ele briga logo, quem pega a primeira pancada é o cônjuge. É ou não é? Por isso que Isaías foi para Ezequiel e disse: põe tua casa em ordem, ajeita a tua vida. Não adianta tu querer cuidar do mundo e tu não consegue te ajustar. Quantos estão comigo, irmãos? E aí, querido, não é culpa. A segunda coisa a fazer, é bem rápido essa pregação de hoje. É listar. Fazer a lista das dívidas. Primeira lista que eu tenho que fazer, a lista das dívidas que eu tenho que pagar. Eu estou em débito com meu cônjuge. Eu estou em débito com meu casamento. Eu estou em débito com meus filhos. Eu estou em débito mesmo, com dívida financeira na praça. Eu estou devendo alguém. Eu tenho que fazer uma relação. Quantos estão comigo aqui, irmãos? Fazer a lista, o que eu estou devendo? Estou falando de dívida financeira, estou falando de dívida emocional, estou falando de dívida com Jesus também. O que Deus? Aí a gente vai chegar lá. Fazer uma lista das promessas que eu devo cumprir. Eu fiz uma promessa, Quantos fazem assim? O final de ano é tempo de promessa, Vou ter meu devocional, minha meta espiritual, vou fazer meu devocional diário, vou ler a Bíblia inteira, eu vou ler ela de capa a capa, vou aprender inglês, que mais? Vou entrar no meu peso ideal, vou malhar, vou treinar, Várias promessas espirituais, vou me envolver no ministério, vou servir na obra de Deus. Listar as tarefas a realizar, para que as promessas se cumpram, irmãos. É bem simples. Quantos estão comigo aqui? Diga para o seu irmão: você tem concluído as tuas tarefas? E em quarto lugar, listar o quê? As coisas mais importantes. Olha aqui para mim, irmãos. A Bíblia diz, ensina-nos a contar os nossos dias até que alcancemos coração sábio. A questão do tempo, da gestão do tempo. A gente tem 3
coisas para a gente ter uma vida bem produtiva no nosso dia a dia. A gente tem que descobrir o nosso propósito. Para que eu acordo? Quantos já sabem por que você acorda todo dia? Qual é o teu propósito? Você está para servir. Diga para o seu irmão, você acorda toda manhã para servir, para ajudar pessoas. Não é nada mais além do que isso. Você sabia disso? Tem gente que pensa que o propósito da vida é ser uma celebridade, um pastor celebridade, ou um empreendedor celebridade, ou não sei o que. Sabe? Quantos estão me entendendo, irmãos? Não. A vida é sobre servir. Eu acordo de manhã para servir a minha família, para servir lá no meu trabalho, para servir os meus irmãos. E isso não é algo pequeno não, irmãos. É grandeza. É ser relevante. E aí você vai fazer uma lista. Quando você descobre que você nasceu para servir, aí você vai colocar as suas prioridades, que são as coisas mais importantes da sua vida. Por exemplo, hoje eu estava vendo, irmãos, olha aqui para mim, isso foi muito forte. O Roberto Cabrini entrevistando as pessoas que ele entrevistou no ano passado, Natal do ano passado. 3 pessoas que estavam com câncer. E agora, em 2024, ele entrevistou essas mesmas 3 pessoas. A primeira que eu não vi tudo, eu vi uma parte. São pessoas públicas, né? Roberto Justo, eu nem sabia que ele tinha enfrentado o câncer. E aí ele estava lá e disse: eu venci o câncer. E os 3, irmãos, os 3 são pessoas que têm posses, que são bem-sucedidos, são celebridades, são pessoas que o que o dinheiro pode dar, eles têm condição de ter. Mas os 3 colocaram na grande prioridade deles que eles tiveram experiência com Deus, que a coisa mais importante que eles tinham na vida era a família deles. Chega, eu digo, rapaz, é a Bíblia pura. E que o que mais importava, qual é a tua expectativa? Não, a minha expectativa é cuidar bem da minha esposa, é cuidar bem dos meus filhos, os caras têm pai. Eu fiquei olhando o Oscar Schmidt, ele disse que o professor dele, o treinador dele de basquete, disse para ele: cara, tu não vai conseguir, cara, tu não acerta uma. E aí virou mão santa, né? Virou mão santa, derrotou os Estados Unidos no Pan-Americano. E ele dizendo: não era sobre isso. Eu não conseguia fazer a cesta, E todos os meus treinadores diziam: tu não acerta. Até que chegou um treinador e disse para ele: tu tem que perder o medo de acertar, porque o teu arremesso é perfeito, mas tu tem medo de acertar. Daí, queridos, ele mudou, ele começou: não, eu quero acertar. Ele quebrou o bloqueio que tinha dele, emocional, e ele começou a acertar. E hoje o Oscar Schmidt é o que é. Aí ele diz: eu não tenho mão santa, eu tenho uma mão treinada. E exaltando Deus toda hora, venceram o câncer. Amém, queridos? Então, a lista de prioridades, irmãos: cuide da sua saúde. Vá fazer, eu falei isso ano passado, e vou repetir. Essa vez eu estou em pecado, que eu fui lá no médico, ele passou um bocado de exame. Na hora de fazer, eu não fiz ainda, mas vou fazer agora. Vai ser a primeira coisa dessa virada, vai ser fazer um check-up geral. Está lá todos as requisições, né, de exame. Mas diga para o seu irmão: vá para o médico, querido, vá cuidar da sua saúde. Amém? Vá cuidar do seu casamento, vá cuidar da sua família, tire tempo com seus filhos. Faça o seu trabalho com gosto, amém? Faça o seu melhor lá. Qual é a minha lista de tarefas? É ser relevante, ajudar pessoas. Ah, pastor, na igreja, vamos servir com o coração, amém? Quantos têm servido a Deus com toda a alegria do seu coração? Ter um propósito é essencial. Fazer uma lista ajuda a criar foco do que deve ser feito. Muitas vezes não chegamos a lugar algum
porque não estabelecemos metas. Essa lista precisa estar bem acessível e sempre ser atualizada, marcando o que já foi feito. Isso motiva quando a pessoa percebe que já realizou muitas coisas. Olha só, irmãos, o nosso cérebro, eu falei isso no Natal e vou falar agora aqui nesse culto da virada. Ele tem uma energia limitada. Quando você se propõe a fazer algo, a sua força de vontade ela é limitada. Aí tem muita gente que fala, não, é preguiçoso, não sei o que, não, é falta de gestão, de produtividade. Isso aqui, ó, irmãos, é o maior ladrão de produtividade. Por quê? Quando você começa a fazer uma lista, por exemplo, eu vou fazer aqui uma lista de prioridades da minha vida. Eu vou ter meu devocional, eu vou ter uma conversa diária com a minha filha, com meu filho, ter um tempo de qualidade. E aí você, no devocional, tu vai lá e tu usa daquela energia que é limitada. Amém? Deus efetua em nós o querer e o realizar, é ou não é? E o querer é o poder de Deus em nós, aquela força de vontade é o poder de Deus em nós. Quantos estão comigo aqui? Aquela força de vontade é o poder de Deus em você, irmão. O querer e o realizar, aquele desejo é Deus. E aí, você chega lá para fazer o devocional, sem vontade, você abre a Bíblia, lê aquele texto, alguns minutos ali você ora, e aí o teu sistema cerebral libera uma química, os hormônios da felicidade. Aí tu dá o check lá na tua lista de tarefas. Fiz meu devocional. Aquilo gera endorfina, gera prazer, gera o sentimento de realização. Aí depois você, ali com o teu cônjuge, amém? Não, vou ter um momento agora com o meu cônjuge, vou ter um momento de qualidade com ele. Porque, irmãos, casamento não se acaba, não é por coisa difícil, não, é por coisa simples. É rotina, pá. E agora, como é que você está, meu amor? Você está bem? Tal. Tem que conversar, amém? É ou não é? Com o filho, a mesma coisa. Filho não se perde na rua, filho se perde em casa, irmãos. Tem gente que diz, não, meu filho vai se perder na rua. Agora nossos filhos nem na rua não vão, porque o negócio está feio, é ou não é? Está se perdendo dentro de casa com o celular. Só que por que o celular ele é o maior ladrão? Porque ele coloca só endorfina. Eu não sei se é endorfina, o hormônio do prazer. É só coisa que tu gosta. E o teu cérebro fica viciado naquilo porque ele gera prazer. Aí gera prazer e vira usuário, viciante, porque é um prazer rápido. Ele coloca só coisa que tu gosta, é ou não é? E tu fica naquela, quando tu vê, acabou o dia. E quando tu vai realizar algo, já não tem tanta, porque tu tá teu cérebro cheio de prazer ali, viciante, que na hora que você realiza a tua tarefa, tu já não sente aquela satisfação, por causa desse negocinho aqui, que está limitando a nossa. Mas diga assim, eu vou fazer uma lista de prioridades e eu vou realizar aquilo que eu tenho para fazer. Você vai remir o tempo, porque os dias são maus, e você vai fazer o seu tempo ter valor, amém? E terceiro lugar, limpar o que não. Limpar o que, né? Limpar o que não serve. Lucas 15:8, coloca aí por gentileza, é o penúltimo ponto. Eu vou encerrar aqui. Já é o penúltimo. O que eu tenho que avaliar, né? Coloquei lá. Daqui a pouco a gente vai revisar. Mas terceiro, você tem que limpar. Lucas 15:8 diz: ou qual é a mulher que tendo 10 dracmas, se perde uma, não acende a candeia e varre a casa e procura diligentemente até encontrá-la? Uma coisa que a gente precisa fazer, irmãos, é uma faxina. Uma faxina espiritual, amém? Ver o que foi de pecado a gente tem que tirar da nossa vida, limpar a nossa vida, aquilo que os nossos olhos têm visto que não glorifica a Deus. E a maior bronca hoje em dia é celular.
ficar ali com a cara no celular, isso aí, limpar, quer dizer, fazer uma limpeza física também, ter qualidade de vida, tirar da nossa casa aquilo que não serve mais. A mulher varreu, ou seja, nessa limpeza você precisa tirar algumas coisas da sua vida. Quantos já viram aqueles documentários dos acumuladores? Quem já viu, irmãos? Meu amigo, eu me amarro a ver aquilo. Que eu digo, olha como chega, né? Mas como que eu posso limpar alguma coisa que for útil, mas que você não usa, que está ali, mas você não usa? Doe para alguém, amém? Doe para alguém. É uma peça de roupa, acumulador, meu irmão, tem cara que tem roupa, não tem nem onde guardar. É caixas e mais caixas, não sei de que, nem usa. É tanta coisa que não tem mais funcionalidade. Vai acumulando. Pega coisas que você não vai usar e doa, se tiver utilidade para outras pessoas. Agora, outra coisa que você precisa limpar: se você emprestou algo que não é seu, devolva, amém? Devolva. Aquilo ali está travando. Aquilo ali vai lhe travar. Se você está com algo na sua vida que não tem utilidade para você, não tem utilidade para ninguém, se desfaça, descarte de forma reciclável, amém? Descarte. E também, olha aqui, irmãos, essa daqui é importante: conserte aquilo que está quebrado, amém? Tem gente que vive fazendo dívida porque não consegue consertar. Não, se tem como consertar, conserta. Porque aquilo que pode ser restaurado, conserta. Então essa limpeza, quando você faz essa limpeza, irmãos, quando eu estou falando limpeza espiritual, emocional, tira aquele sentimento ruim, mágoa, rancor, ira, inveja, obra da carne, tira, Senhor, tira isso. Sabe por que você deve orar? Jesus, ele foi muito extraordinário, irmão. Ora por aquele que te persegue, abençoa aquele que te maldiz. Sabe por quê? Porque tu está fazendo uma limpeza espiritual e emocional. O cara está te perseguindo, Senhor, abençoa. É uma oração, irmão. Quando tu começa a orar abençoando, ele diz para a gente amar o nosso próximo como a nós mesmos. Ele diz para a gente suportar algumas pessoas, né? Suportando-vos uns aos outros. A gente tem que suportar os nossos familiares, cônjuges, algum irmão da igreja. O cara tem que suportar. Não dá para amar, tem que suportar. Aí o cara acha que é difícil suportar. Agora Jesus, ele amplia a parada. Ele diz: agora você tem que amar o teu inimigo, orar por aquele que te persegue, abençoar aquele que te maldiz. Sabe por quê? Porque quando tu levanta a tua mão e diz: Senhor, abençoa aquele ser humano, ele me fez muita raiva, Senhor, ele até quer me prejudicar, mas eu declaro sobre a vida dele, Senhor, que a tua bênção venha sobre ele. Teu espírito é livre, a tua alma é limpa, é purificada, amém? Nesse ato de orar. Então, por que eu estou falando isso? Limpeza emocional, higiene emocional, amém? Diga assim: eu vou me limpar, eu vou abrir mão das mágoas, das lembranças ruins. Sabe aquele rancor, aquela lembrança, meu Deus, de rancorosa? Porque isso é uma limpeza espiritual, uma libertação espiritual, tirar o lixo. O diabo, irmãos, maldição, está lá, Deuteronômio 28. Se atentamente me ouvires e obedeceres, você vai ser abençoado. Se não me ouvir, não me obedecer, vai ser amaldiçoado. E aí, meus amados, a parada é o seguinte: maldição sem causa não encontra pouso. Eu vi ontem um pastor, diz que chegou um irmão enfaixado, com a perna mancando, que não tinha o que comer, e aí queria trabalhar. E o pastor: tá bom, estava em obra a igreja, né? Vamos trabalhar. Irmão, começa a trabalhar. Ele começou
a servir na igreja, e o pastor ajudando, dando ajuda para ele, ajuda e tal. E ele ajudando e o pastor trabalhando, mas não existe esse vínculo empregatício. Até tem uma legislação que foi atualizada aí, que não existe vínculo empregatício, né, em trabalho na igreja. Não trabalho vocacionado, né? E aí, passou alguns dias, aquele pastor é notificado que tinha uma ação trabalhista contra ele. E aquele pastor de uma igreja lá de São Paulo, do interior de São Paulo, cara, uma igreja simples. E aquele irmão demandou ele na justiça e tinha lá uma ação trabalhista com valor lá, que o pastor nem a igreja tinha condição de pagar aquela demanda judicial. E aí passou o tempo e o pastor chorando, dando esse testemunho, irmãos. Olha aqui para mim, que loucura é isso. A mágoa, irmãos, o ressentimento, o perdão. Olha o que o perdão gera. Aquele pastor já triste, porque tu ir lá na justiça e na audiência e ele não tinha como pagar. Até que o advogado daquele irmão, né? Ele chegou: meu irmão, você sabe, eu te ajudei lá na igreja, a igreja não tem condição de pagar essa demanda judicial, trabalhista, não tem. E a gente te ajudou, teve todo carinho. E ele, irresoluto, eu quero meu... Aí passou um tempo, o advogado desse irmão chegou com o pastor e fez uma proposta. Olha, pastor, eu tenho uma proposta para a gente fazer um acordo. A sua moto, o senhor dá a sua moto e aí quita essa dívida trabalhista. Aí o pastor: amém, meu irmão, nós vamos terminar essa questão. Eu vou lhe entregar tal dia, tal hora. Fez ali o termo de o acordo trabalhista. Naquele dia o pastor, a moto que ele usava para a obra de Deus, ele foi lá e entregou a moto. Mas antes de entregar a moto, ele chamou o irmão. Ele disse: irmão, chamou o advogado e disse: eu só vou entregar tal dia, tal hora, na presença do irmão lá. Aí ele chegou com o irmão, o pastor, e disse: irmão, você sabe que isso aqui é injusto. Você sabe que eu lhe acolhi, lhe ajudei, estendi a mão, mas eu quero dizer que eu não tenho raiva de você. Eu não tenho ódio de você. Eu vou ficar a pé, vou voltar de ônibus para minha casa, mas eu quero lhe dizer que eu amo você e que você use essa moto para a glória de Deus e eu abençoo sua vida. Eu não sei nem como que eu vou agora fazer a obra de Deus, é o único transporte que eu tenho. Aí esse pastor disse: mas eu te abençoo e eu não tenho nenhuma raiva, nenhum rancor contra você. Você está abençoado e perdoado. Entregou a moto. E o pastor saiu, pegou o ônibus, foi para a casa dele. Quando ele chega na casa dele, irmãos, na garagem da casa dele, um carro. Aí ele chegou com a mulher dele: mas o que é isso, um carro? Aí a mulher dele: rapaz, foi uma mulher que veio e disse que esse carro é teu. Aí: mas como assim? Aí ele foi, pegou o dute do carro, encontrou a mulher era desviada, nem da igreja dele era, uma mulher desviada. E ele encontrou a casa dela, foi lá com o carro: o que é isso, senhora? Esse carro é seu, não é meu. E aí a mulher disse para ele: olha, eu sou desviada, mas Deus apareceu para mim e disse para me dar esse carro para o senhor. E eu fiquei receosa, com medo do meu marido, né? O que meu marido ia falar, porque eu ia dar o carro para um pastor, e ele me deu o seu nome e eu fui lá. Só que antes disso eu fui falar com o meu marido, e o meu marido disse: você pode entregar. O marido dela era médico. E aí, por que eu estou falando isso, irmãos? Digo, o poder do perdão desata até prosperidade, irmãos. Ele deu uma motinha dele lá, mas ele deu de coração, amando. E eu não sei, irmãos, mas a gente vai
como família, muitas vezes, se magoando, se machucando, né, durante uma caminhada. É em casa que a gente se fere, se machuca. Onde que a gente se fere mais? É onde a gente mais se relaciona, é ou não é? É na família, é no ambiente de trabalho. Às vezes a gente se desentende com alguém do ambiente de trabalho e fica ali ressentido e magoado. Ou às vezes até dentro da igreja. É alguém que a gente tem um desgaste, gera uma crítica, gera uma situação e gera uma mágoa. E Deus, diga assim, Deus quer limpar o nosso coração para a gente ter prosperidade. Não estou falando aqui que eu perdoar e vai ganhar um carro. Vocês estão me entendendo, né, irmãos? Não é nada disso. Mas esse testemunho é muito poderoso. O cara estava ali numa situação difícil. É ou não é? Era para ele guardar, era ódio, não era nem mágoa. De ele sendo injustiçado, aquele pastor. Mas ele liberou perdão, ele abençoou. E de repente, foi um cortezinho de TikTok. Mas aquilo é uma grande verdade espiritual. E para concluir, irmãos, diga, você tem que avaliar as coisas que você precisa concluir. O que você precisa concluir na sua vida, resolver. Mateus 5, 23 a 24, quando eu li esse texto eu lembrei do irmão Jonas. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta. Vai primeiro, reconcilia-te com teu irmão, e então, voltando, faz a tua oferta. Ou seja, conclui, não deixa nada pendente, amém? Então, o que você deve concluir? Os votos que você fez com Deus. Conclua os votos, amém? Voto que foi firmado e não foi cumprido, querido, é perigosíssimo. Não é que Deus obriga ninguém a nada, não. É porque no mundo espiritual se sinaliza as situações, amém? Segundo, perdão. Conclua o perdão a quem te ofendeu. Parece que redundante, mas é uma realidade, irmão. Terceiro, conclua os compromissos assumidos. E quarto e último lugar, restitua aquilo que não é seu, aquilo que não é justo, restitua. Zaqueu, ele disse, olha, se eu defraudei alguém, eu vou restituir. Se tem alguém que você machucou, feriu, vá lá e restitua, e faça o bem, amém? Jesus disse, antes de ir ao altar, precisamos refletir sobre o que precisamos acertar com as pessoas. Lucas 14, 28, para encerrar o último versículo, Lucas 14, 28. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir, amém? Calcule aquilo que você precisa concluir. Vou começar e aqui no curto prazo eu vou fazer isso. No médio prazo eu tenho capacidade de fazer isso. E no longo prazo eu tenho capacidade de fazer isso. É isso que Deus está nos ensinando, amém? Estratégia, tática e operacionalidade. Estratégia é você planejar. Tática é como que você vai executar esse planejamento. Operacional é execução. Calcula quanto que custa essa torre, amém? E enfim, para finalizar, 1 Tessalonicenses 5,18. Nós começamos com Tessalonicenses e encerramos. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Faça um balanço de vida. É coisa importante analisar a sua vida, amém? Não somente no fim do ano, mas toda semana, naquela semana e faz um planejamento no sábado, ali no domingo, projeta a tua semana a partir de segunda, reflita onde você precisa melhorar,
Exercite esse exercício de avaliar, de listar, de limpar e de concluir. Isso vai te ajudar a viver um novo tempo diferente em todas as áreas.